Olá, queridos. Hoje chegamos aqui ao nosso terceiro dia sobre quebrando muros. Para quem não sabe, tivemos aí 2 dias maravilhosos, onde nós estamos aprendendo muito. Primeiro dia nós falamos sobre despertar. Foi um momento em que nós aprendemos a entender, vamos dizer bem, perceber o muro que construímos. E eu usei aqui a história de Raabe e as muralhas de Jericó, porque ela representa a consciência do pecado e da escolha que é de quebrar os muros da velha vida, antes da queda física das muralhas. E no segundo dia, nós, como título aqui, que era confrontar e rasgar, falava sobre coragem e olhar para os gatilhos que rompem a casca emocional. Eu trouxe Jonas, como confrontando aqui as suas feridas. E hoje, no terceiro dia, que tá muito bom, se eu fosse você, não perderia, hein? Nós vamos falar sobre rendição, tá? Render, entregar o controle e permitir que Deus entregue nas ruínas. E o significado de rendição no termo bíblico, pastora, é o ato de você se entregar, de você se entregar completamente a Deus, renunciando à sua própria vontade, controle, para se submeter a Ele. Então não se trata aqui da derrota passiva, mas da atitude que você tem ativa de confiança, de fé, de obediência, que leva a uma vida mais profunda com Deus. E quando a gente entra nesse alinhamento, a gente passa a não fazer a nossa vontade. A gente passa a fazer a vontade de Deus, porque isso é um resultado de paz e de transformação espiritual. Então, nós vamos falar hoje sobre eis uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, na casa do fariseu. Vou baixar aqui um pouquinho, senão vocês não vão entender. Senão vai ter muita reclamação depois. E trouxe um vaso de alabastro, unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando. Começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugaram com os cabelos a sua cabeça e beijava os pés e ungia com unguento. Lucas capítulo 7, versos 37. João capítulo 12, versos 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu seus pés, os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. E aconteceu depois, corrigindo aqui, dessas coisas, que Deus provou Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, disse: toma agora o teu filho e o teu único filho, corrigindo de novo, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferecendo ali holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2. Ou seja, aqui nós vamos entrar em 2 contextos, tá, pessoal? Quando Abraão, os seus olhos ali, olhou para o carneiro de trás dele, em Gênesis 22, 13. E trazendo essa palavra, eu entendo que há momentos em que Deus ele não pede explicações. Por que eu trouxe esses 2 contextos aqui? Vou explicar já para vocês. Deus não pede explicações, ele pede entrega. E quando ele pede, não é para tirar, é para relevar. O que dentro de nós ainda resiste. A mulher como vaso de alabastro e Abraão como lá no Monte Moriá. Viveram o mesmo princípio. A fé
ela se prova na entrega. Maria, ela tinha um vaso de perfume caro, talvez bem mais precioso que toda a sua história. Era um símbolo de valor, de estima, de reserva, de perfume guardado para o casamento. Mas aí ela quebrou aos pés de Jesus. Abraão, ele tinha um filho da promessa, um sonho que esperou por muitos e muitos anos, que a gente vai estar falando sobre essa parte aí. A gente até passou dela, já está em José, na maratona bíblica. Vamos voltar aqui. Então, Abraão, ele tinha esse filho, o filho da promessa, um sonho que ele esperou por muitos anos. Ai, pastor, eu não tenho coragem de esperar por tantos anos. Calma, você está em outra geração. E você precisa apenas obedecer, ter olhos focados na tua bênção, não ser egoísta, mas trazer para a tua vida o que é verdadeiro. E o que é falso, você arranca, você tira, né? Deus pediu que Abraão colocasse sobre o altar. Ambos precisaram responder a pergunta que ecoa. Até hoje ecoa essa pergunta. Você confia em mim o bastante para me entregar o que mais me ama? Então, eu deixo essa pergunta para você. Querido, render, como foi dito aqui, é lugar onde a alma ela deixa de lutar com controle, sabe? É quando o coração ele reconhece que não é capaz de sustentar sozinho aquilo que só pode permanecer se for sustentado por Deus. Maria, ela não negociou com o que tinha, ela apenas se curvou. Abraão não questionou o tempo nem a promessa, o contrário de muitos que questionam, por quê? Por que Deus não fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus fez para fulano, não fez para mim? Queridos, Abraão apenas subiu o monte. A rendição, ela não é desistência, ela é confiança madura. É o ato de dizer, mesmo que eu não entenda, eu confio. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia, aleluia. Então, talvez hoje o teu vaso seja o relacionamento que não fluiu, uma dor que insiste em te controlar, né? Um medo de perder, uma necessidade de você entender o porquê das coisas. Talvez o teu Isaac, ele seja o sonho que custou anos para nascer, mas se Deus te pede, é porque ele quer te fazer ver que o altar não é o fim, é o lugar onde a obediência é transformada, porque o medo, ele tem que ser transformado em maturidade. Quando Maria ela derrama o perfume, ela está dizendo, o que me definiu até aqui agora te pertence. Ou seja, quando Abraão ergueu o cutelo lá para sacrificar Isaac, o que nasceu pela promessa eu devolvo ao prometedor. Então, quando o perfume ele se quebra, o ambiente muda. Quando o altar é levantado, o céu fala. Toda vez que alguém se rende, algo muda no invisível. Maria muda a atmosfera da casa. Os fariseus começam a falar, mas como é que uma prostituta vai derramar? Uma mulher impura. Gente, não importa, é o coração que importa. Abraão muda a história da fé. Ambos não tinham ideia de que as suas entregas seriam eternizadas. Ou seja, eu vou oferecer para Deus, vou oferecer para outros deuses, né, gente? Vamos lá. A mulher, ela foi julgada porque ela era pecadora, mas ela foi lembrada como adoradora. O homem que subiu o monte em silêncio foi lembrado como o pai da fé. Então, quantas vezes Deus ele te pediu algo que parecia o fim, mas era apenas o início da tua fé? Quantas vezes a tua resistência em entregar impediu o perfume de
encher o ambiente. Quantas vezes o medo de perder te fez segurar aquilo que Deus queria transformar em você? Então a rendição, ela é um processo de quebrantar-se por dentro, para que o perfume da fé se espalhe. O vaso, ele só libera o aroma quando ele é partido. O altar só revela o cordeiro quando o cutelo é levantado. Então Maria, ela chorava aos pés de Jesus. E cada lágrima dela era uma lembrança sendo curada. Você já passou por isso? De fazer algo que o Espírito Santo te incomodou e que você ali chorou? Deus está falando aqui com pessoas que eu não conheço, mas que Ele conhece. Abraão caminhava com Isaac e cada passo ali era uma renúncia silenciosa, era uma estrada até Moriá, era um caminho da maturidade espiritual. Ambos estavam sendo observados pelo céu, não pelo que possuíam, mas pelo que eles eram capazes de entregar. Deus não precisa do perfume, nem do filho. Ele queria o coração, e o coração só se revela quando abre a mão, quando há renúncia. Há uma parte de nós que sempre vai tentar negociar com Deus. Senhor, eu posso te entregar tudo menos isso. Mas aí o que o Senhor quer é justamente isso. O que dói, o que pesa, o que nos prende, o que a alma teme soltar. E é nesse ponto que ele diz: entrega-me o teu coração, filho. Entrega-me o teu coração, filha. Os seus olhos se agradam aos meus caminhos. Provérbios 23, 26. Vou trazer aqui. Entrega-me o teu coração e os teus olhos agradem dos meus caminhos. Hoje eu tomo uma benção. O óculos não tá muito bom, gente. Eu tenho que fazer uma consulta. A rendição, ela não é a emoção, tá? Ela é uma decisão, assim como o caráter também é uma decisão. Eu tenho falado isso aqui muitas vezes com vocês, para que vocês possam aprender mais e mais. Maria, ela decidiu se ajoelhar-se, Abraão decidiu subir, e as duas atitudes ali abriram as portas, os portais espirituais. Vou dizer uma coisa para vocês, antes não existia isso de portais, né? Existia em outras linguagens, em outras religiões, mas hoje o que se fala muito na linguagem cristã, dentro do evangelho, hoje como cristã, né, como protestante, é sobre portais, porque a gente sabe que existe, porque a gente sabe que do outro lado, lado mal, existem pessoas que não estão dispostas a um arrependimento. Então existem pessoas que estão estritamente reservadas para outras situações, para outro tipo de situação. Então a rendição, ela não é emoção, ela é decisão. E quando Maria, ela decidiu se ajoelhar, e Abraão decidiu subir, ali se abriram não só os portais, mas as portas da restituição. Depois do perfume veio o perdão. Depois do altar veio o quê? A provisão, o pai da fé. Então o que se entrega a Deus é transformado. O que se segura no tempo, o tempo corrói. O que eu seguro aqui? Vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo. Vai ter uma hora que eu não vou resistir. Então eu preciso me render. Porque quando eu me rendo, o céu ressuscita aquilo que estava morto dentro de mim. Talvez a tua alma esteja cansada de tentar controlar tudo, o que já deveria ter sido colocado lá para Deus. Talvez o que você chama de zelo, Deus chama de resistência. Talvez o que você chama de esperar mais um pouco, Deus chama isso, ainda não confiou. O altar não é lugar para a morte, é nem lugar de troca. Mas quando Abraão ele levantou o cutelo,
o cordeiro já estava preso lá no mato. Quando Maria quebrou o vaso, Jesus já tinha preparado um memorial para ela. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado para a sua memória. Em Mateus 26, 13. Aleluias! Então, há memórias que só nascem na entrega. Por que, pastora? Porque o que é entregue por amor nunca se perde, queridos. Ele se transforma. Deus nunca desperdiça uma rendição sincera. Se hoje você sentir que Deus está pedindo algo, não temas. Ele só pede o que está pronto para ser multiplicado. Abraão, ele desceu do monte com um filho e com um novo nível de fé. Maria saiu daquela casa leve, solta, com uma nova identidade. Com isso, o perdão foi restaurado à sua história. A alma que se rende, ela encontra descanso, porque quando o controle sai das suas mãos, vai para as mãos de Deus. O fardo, ele muda de peso, a ansiedade diminui bastante, gente, não, porque a insegurança ela cede. O medo silencia, porque o amor perfeito lança fora todo o medo. 1 João 4,18. A rendição é a expressão mais pura desse amor. É dizer, eu te amo mais do que entendo. Eu me entrego antes de ver. Ai, gente, isso é muito forte. Decala, né? Assou de que de raço de cai. Orebasto de cama na yeshere cantarai de raço de canta. Santo Deus, santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Hoje o Senhor ele te chama para fazer o mesmo. Pegar o teu vaso e levar ao altar. Pegar o teu Isaac, subir o monte. O altar é o lugar onde tudo se define. É quando o céu, ele quer ver você. Aleluias. Ele não quer ver você segurando mais nada. Ele vai libertar, ele quer que você libere o que estava retido. Porque quando você se entrega, você abre portas. A força que jamais abriria. Aleluias. É a tua rendição. Maria abriu o coração de Jesus. Abraão abriu a voz do céu. Ambos ouviram o mesmo eco. Agora eu sei. Deus, ele quer olhar para você e dizer, agora eu sei que me amas porque não me negaste o teu perfume, nem o teu Isaac. Rabasto de Kamanai. Há uma fase dos processos de rendição que poucos entendem. Uma é o silêncio entre entregar e o ver o ver agir de Deus. Aquele intervalo, sabe? Onde o altar ainda está erguido, mas o fogo ele não desceu. Onde o vaso ele foi quebrado, mas o aroma ainda não encheu. O ambiente é o momento onde a alma tenta entender se valeu a pena abrir mão. E Abraão viveu isso subindo ao monte. Maria viveu isso antes de quebrar o vaso. A rendição, ela tem um antes, que o coração sempre vai debater, sabe? Sempre vai bater de frente. Ela tem um antes e um depois, em que o céu se manifesta. Então, o antes é o momento mais humano. É o instante em que as emoções, elas gritam. O medo diz, e se eu perder tudo? E se o orgulho diz, né? E se não valer a pena? Então aí vem o medo, e se eu perder tudo? E o orgulho, e se não valer a pena? Então a razão aí ela pergunta, por que Deus quer isso de mim? A razão, tá? É nesse espaço de confusão que a fé amadurece. Porque render não é sentir vontade de você se entregar. É você escolher confiar
mesmo quando nada faz sentido. Maria, ela não esperou Jesus curar a sua reputação para adorar ele, não, gente. Abraão, ele não esperou entender a lógica divina para obedecer e sacrificar Isaac. Ambos caminharam em meio à incerteza, guiados apenas pela voz. É nesse ponto que a rendição ela revela a verdadeira intimidade. Porque quem conhece Deus confia nele, mesmo sem entender. E talvez esse seja o muro que hoje precisa ser quebrado dentro de você. O muro do controle, o muro do que eu preciso entender para confiar, sabe? Eu preciso entender para confiar, né? Então, gente, o muro da desconfiança, que o trauma ele construiu durante aí a autodefesa, né? Do medo, que o medo ergueu. Então, esse trauma construído da autodefesa que o medo ergueu é quando a alma ela é ferida. Mas ela começa a aprender a sobreviver controlando. Porque quando o Espírito vem, ele ensina a viver rendendo-se. Então Maria, ela estava em uma casa cheia de olhares, julgadores, mas ela escolheu não se esconder. Ela escolheu não se esconder, porque Abraão ele estava em um monte sozinho, mas escolheu não desistir. Uma escolheu não se esconder e o outro escolheu não desistir. Então a rendição não é uma decisão solitária. Ela é gente, pagou aqui. Vou ligar aqui o controle. Jesus. Então a rendição é uma decisão solitária, tá, gente? Corrigindo. E ao mesmo tempo sagrada. É o momento em que a alma ela se curva diante do eterno Deus. Então, mesmo que ninguém entenda, eu sei quem me pediu. Eu tenho que ter certeza. Porque se eu estou buscando, eu estou plena buscando o Senhor, é a voz dele. Eu me rendi total. Então, há um profundo aqui. Quando Maria ela quebra o vaso, ela não apenas entrega um perfume. Ela rasga ali uma narrativa. Ela rompe, queridos, com a mulher que ela era lá do passado. A mulher rejeitada, vista como impura, se torna um símbolo de adoração. E rendição sempre muda o nome de quem se curva. Abraão, depois da entrega, não é mais o mesmo. O altar muda a forma como Deus o chama. Então a rendição muda a forma como o céu ele nos reconhece. Deus ele não busca pessoas perfeitas, mas com corações quebrantados. Então o sacrifício para Deus são o quê? O espírito quebrantado, um coração quebrantado. É o quê? É um coração quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar, como está escrito no Salmo 51, verso 17. Maria quebrou o vaso, certo? E Abraão ergueu o altar. Ambos ofereceram o que mais simbolizava a oração e o coração deles. Porque Abraão deu o que ele amava e Maria, ela se rendeu. Deus viu, gente. E Deus respondeu. A rendição também, ela revela o que ainda está escondido ali dentro de nós, sabe? É quando a alma, ela entrega o que mais amamos. Ela se vê por dentro. E aí, às vezes, é aí que nós percebemos, tá? Que o que a gente amava mais do que... O que a gente amava mais do que a promessa, do que o Deus da promessa. Vamos lá. A gente amava mais a promessa do que o Deus da promessa. Porque tem pessoas assim que amam mais algo ou adoram alguém mais do que o próprio Deus que nos ensina. Quando a gente guarda mais do que deveria, a gente tenta manter o controle. Mas aí quando a gente se rende, a graça nos restaura.
Deus, ele não expõe isso para nos envergonhar, e sim para nos libertar. O altar, ele não é o fim, mas é o lugar da cura, é um ambiente onde o medo morre e a fé nasce. É onde a alma entende que o controle é uma ilusão e que a dependência é um privilégio. Quando Abraão ele ergue o cutelo, Deus interrompe e diz: não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus. Gênesis capítulo 22, versos 12. Deus já sabia que precisava que o que Abraão já sabia, só que ele não entendia. O altar, ele não é para Deus descobrir algo sobre nós. É para nós nos descobrirmos algo sobre Deus. Então, quando Maria se curva, Jesus não apenas recebe. Oh, Jesus, meu Deus, hoje eu tô uma bênção. Hoje eu tô uma bênção por causa da minha letra aqui. Quando eu vou estudando tudo, eu vou escrevendo do meu jeito aqui. A letra bem cursiva. Eita glória! E quando Maria ela se rende, ela se curva, Jesus ele não recebe apenas a oferta, ele defende. O que Jesus diz em João 12:7? Deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto. Gente, a rendição, quando ela é sincera, ela sempre será protegida por Deus. Há coisas que as pessoas nunca vão entender sobre o que você já entregou. Mas Jesus, ele sempre vai entender o motivo. A alma que se rende não se perde nada. A alma que se rende não perde nada, tá? Ela não perde nada, porque ela apenas muda de lugar. Apenas muda de lugar. O que antes era peso vira adoração. O que era controle vira confiança. O que era medo vira fé. E o altar que parecia a morte se torna o ponto onde Deus começa algo novo. Então, Deus transforma a maldição em bênção. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje te convida a um gesto hoje profético. Pare de segurar o vaso. Pare de segurar Isaac. Pare de negociar com o que já deveria estar no altar. O altar não é um lugar de derrota. O altar é o ponto exato onde a graça te reencontra. Hoje eu quero fazer um culto às 19 horas, dentro do Google Meet. Queridos, hoje Deus quer que você quebre o silêncio. Sabe, que você se entregue. Porque o fogo vem depois da confiança. O cordeiro só aparece depois do sim. E o perfume se espalha depois da quebra. Talvez Deus ele te pede hoje para você se render. O que você não entende é justamente aí o milagre, é onde o milagre vai começar. Quando Abraão ele subiu o monte, ele achava que perderia um filho ali. E aí ele desceu com o filho. Com um novo conhecimento em Deus. O Senhor proverá. Quando Maria quebrou o vaso, ela achava que só estava adorando. Mas aí Jesus eternizou a sua história, dizendo em toda parte, onde este evangelho for pregado, o que ela faz será contado. Então o altar de hoje é o lugar onde a alma se desarma, onde o controle cede o espaço e a confiança, onde a velha identidade de se render ao novo nome, onde a entrega gera aroma e o aroma atrai a presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos, nós nos curvamos diante do Teu altar e declaramos, Pai, que nós não queremos viver lutando pelo controle daquilo que o Senhor já pediu para entregar. Nós colocamos diante do Senhor o nosso Isaac, o que mais amamos, o que mais tememos perder, porque nós tentamos nos proteger, Senhor, com as nossas próprias forças. E hoje nós subimos esse monte em silêncio, não para entender, mas para obedecer. Nós nos colocamos, Pai, diante do Teu altar.
Nós nos curvamos, Pai, neste momento. Tudo que tem custado as nossas lágrimas, Pai, o nosso tempo, os nossos planos, nossas vontades, nós entregamos tudo ao Senhor. Porque nós entendemos, Pai, que tudo há um recomeço e tudo precisa ser reconhecido para que haja, Senhor, quebrantamento. Todos os muros que foram construídos, Pai, que eu tentei me defender, agora sejam quebrados. Afasta de mim, Senhor. Afasta de mim todo muro, Senhor. Todo trauma, toda situação, todo medo. Em nome de Jesus, hoje, repita comigo, eu deixo, Senhor, entrar nas ruínas, tocar onde eu escondi, curar o que não consegui entregar. Senhor, me ensina a confiar mesmo quando eu não entendo. Me ensina, Senhor, a descansar mesmo quando eu não vejo. Que a minha entrega gere perfume como o vaso quebrado de Maria. Que eu possa derramar diante de Ti, Pai, como adoração verdadeira, que o som da minha rendição seja mais alto do que o ruído do medo. Toca, Senhor, nas partes que em mim, Senhor, ainda escondo, tento negociar, para que eu possa entender, Pai, que ainda, Senhor, o Senhor me defende, mesmo eu não entendendo os porquês que ainda questiono. Pai, eu quero, Senhor, a Tua presença. Eu não quero mais controlar o que é Teu. Eu não quero mais resistir o que é processo. Eu quero me entregar aos Teus planos, os meus sentimentos, as minhas tentativas. Eu não quero mais resolver sozinho, mas eu coloco diante de Ti cada passo, porque o futuro pertence ao Senhor. Neste momento, Senhor, eu me rendo no Teu tempo, à Tua vontade, ao Teu modo, porque eu confio no Cordeiro que já está a caminho. Mesmo que eu ainda não veja, mas eu confio que o fogo descerá sobre o altar. Ainda que pareça frio, ainda que eu não veja, mas eu confio na Tua voz. Ainda, Senhor, que eu veja só o silêncio, que eu não ouço a Tua voz. Nenhuma entrega sincera, despercebida, Senhor, passe do Teu olhar. Mas que eu possa, Senhor, me entregar, não me defender de mim mesmo, mas me entregar totalmente, ser cuidada, ser curada. Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda o que eu entrego agora no Teu altar. E que esse perfume, essa oração, suba como rendição e enche o ambiente da minha casa, do meu lar, onde eu oro, em nome de Jesus. Eu espero que o Teu Espírito Santo venha neste momento sobre mim agora, limpando as minhas intenções, acalmando o meu interior, trazendo, Senhor, descanso à minha alma. E onde havia medo, entre a fé. Onde havia controle, entre a rendição. Onde havia, Senhor, dúvida, entre a confiança. E aqui, Senhor, nesta oração, ela se torne um selo. Seja selada agora no Teu altar vivo dentro de nós. E que cada dia, a partir de hoje, cada decisão, cada palavra, a cada passo que eu der, reflitam na minha alma rendida. Que não preciso mais entender para confiar. Eu preciso segurar, Pai, para ter paz. Aquilo que o Senhor já me entregou. O que é meu e o que é Teu, Pai, eu Te devolvo. O que era promessa, eu recebo. O que é propósito, faz o que o Senhor quiser comigo, para que eu possa ficar, Senhor, em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eita glória, gente. Que tá bom, hein? Tá ficando bom. Amanhã vai ficar melhor ainda. Um beijo no coração de vocês. Compartilhe esse vídeo, curta, comente. Tá muito bom, gente. Vamos curar nossas emoções. Deus abençoe a reconhecer e conhecer melhor a nós mesmos.